Bom dia, boa tarde ou boa noite, vocês que nos ouvem. Sejam todos muito bem-vindos ao Overview. Aqui, toda semana temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco. Eu sou o MD e se, né? E se? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E é isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um overview. Eu sou o John, e se a série decidir fazer um personagem pro desenho que dá um pau nos heróis canônicos? Sacanagem, né? Concordo. Mas a gente vai falar isso depois. Sejam muito bem-vindos realmente a mais um overview aí. E é um overview daquela série que conta histórias esquisitas e muito possíveis, mas que por algum detalhe simplesmente não existiram dentro do MCU. Eu tô falando de histórias paralelas do multiverso da Marvel, que hoje nos ajudam a entender melhor os conceitos e também nos divertem com as possibilidades infinitas. John, como já é tradição aqui, e todo mundo que tá ouvindo já sabe, eu já sei, quem participa a primeira vez cai na fogueira e apresenta o assunto. O que é o Arif? Então, o Arif, eu vou resumir primeiro, depois eu tento contextualizar com as minhas palavras, mas o Arif é a história do maior voyeur da Marvel, né? É o, é o cara que ele tá ali, a única coisa que ele faz é olhar a desgraça de todo mundo acontecendo. Mas, Cara, enfim, né? sensacional. Enfim, falando mesmo agora de verdade, o Arif conta a história de vários heróis, mas no ponto de vista do Vigia, né? Ele é uma criatura, um ser onipresente, e acredito que onipotente também, eu acho que a gente poderia dizer assim, Eu né? acho que ele é onisciente, mas onipotente talvez não, porque ele tomou um pau do É, Ultron. é verdade. Então ele é onipresente e onisciente, isso sim, né? E o grande prazer dele, pelo que dá pra entender, realmente é esse: é ver o progresso dos personagens da Marvel ali e o que acontece em universos diferentes daqueles que a gente habitualmente já conhece. Eu acho que é Exatamente. isso mesmo. Isso aí. Bom, não tem como resumir melhor do que isso. Acho que o grande voyeur da Marvel ficou. Entregou tudo, né, cara? Não tem. A gente pode encerrar o programa por aqui. Esse foi mais um overview, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não, mentira. Mas, cara, o Arif aí, pra quem não entendeu, pra quem não conhece, pra quem nunca viu, pra quem nunca leu, é uma série animada agora pro Disney Plus, mas que conta também com quadrinhos já mais antigos, que fala sobre e se coisas acontecessem diferente da forma como elas aconteceram canonicamente. Né? Então, vamos dizer assim, e se o Capitão América não tivesse entrado naquela câmara? Quem foi a Peggy. Entendeu? E aí Uhum. virou a Capitã Carter. Pô, mudou tudo na história daquele Capitão América, daquele Steve Rogers, mudou tudo. Então contam assim devaneios dos fãs ou devaneios dos roteiristas, dos quadrinistas que estão fazendo ali as histórias. Falam, pô, mas por que não fazer isso, né? Então, o que aconteceria? A gente viaja nessa história. Então, assim, a Exato. gente pode começar pelos quadrinhos com alguns exemplos práticos, né? O que aconteceria se o Thor lutasse com o Conan, né? Ah, e se o Besta e o Coisas continuassem a mutar e nunca mais acabar? Cara, tem muitas, muitas e muitas possibilidades. Por exemplo, aqui, ó, acabei de pegar uma aqui, ó. Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, se ele lutasse ao lado de Fu Manchu. Tipo, sei lá, se o Sargento Fury lutasse na Segunda Guerra Mundial no espaço. São ideias infinitas, entendeu? E os quadrinhos têm sempre possibilidade para tudo, porque só tem que gastar com CGI. Então a galera surge com ideias mirabolantes e fala assim: ah, vamos fazer assim mesmo. Então, separamos aqui alguns dos melhores quadrinhos que a gente pegou na internet, né? A opinião de todo mundo, mas a nossa opinião junto. Então, assim, alguns quadrinhos que a Marvel lançou são variações do que foi para animação e algumas animações são adaptações do que foi para os quadrinhos. Então, por exemplo, o universo em que o Ultron ganha e não são os Vingadores que ganham, o que aconteceria, né? Então, aqui, algum dos melhores que a gente achou aí para passar para vocês foi: e se os Vingadores virassem fantoches do Korvac, ou seja, fossem do mal e fossem manipulados pelo Korvac? E se o Quarteto Fantástico não tivesse ganho poderes, então, essa é uma outra história que, inclusive, é bem famosa. Pô, e se o Tio Ben tivesse sobrevivido? E se o Tio Ben tivesse sobrevivido? Imagina, não teria Tobey Maguire de franjinha emo pagando de Leon do Resident Evil, entendeu? Dá pra se dizer então que ainda bem que o tio Ben morreu, senão a gente não teria É, isso.
Exatamente, cara. Bom, onde ler, né? Onde saber, onde ver. Na verdade, pra ser bem sincero com vocês aqui, você tem que pagar pra ver, né? Então, assim, você pode adquirir todas as versões virtuais dos quadrinhos. Se você quiser comprar o quadrinho, isso é um pouco mais caro. Mas as virtuais dos quadrinhos na loja ou no aplicativo oficial da Marvel, online. Agora, tá? Não vou falar porque eu não quero tomar processo, mas vocês me entenderam, né? Não estamos recomendando. Ninguém aqui está recomendando. Não. Tô falando que Mas também, existe. também não estamos olhando o seu aplicativo de torrent favorito. Então assim, a gente aqui não tá querendo incentivar nada, ao mesmo tempo que a gente. Como é que eu posso dizer? A gente pesquisou outros lugares, entendeu? Também, entendeu? Então, Eu segue, confesso, segue eu o baile. confesso, eu confesso para você que muitos dos meus quadrinhos eu gosto de chamar, eu gosto de dizer, no caso, que eu li a versão Forced Free, né, desses quadrinhos, porque é melhor do que dizer a palavra não A recomendada. palavra mágica, né? Bom, mas o Arif, então, para resumir bem, acho que é uma série de quadrinhos que conta possibilidades de coisas que não aconteceram no universo principal. Poderíamos dizer que a série Loki talvez seja uma espécie de What If, que obviamente interferiu no principal, mas como ela lida com vários universos, ela tornou-se ali um What If. E se o Loki intervisse em tal universo? Se o Loki intervisse em tal universo? O que você acha? Então, eu cheguei a pensar nisso, ao mesmo tempo em que a Marvel ela já tem uma desculpa preparada para Pra isso, que tudo. ela até usa no Arif, que é a questão de que, na verdade, o que aconteceu com o Loki é que ele interrompeu um ponto absoluto no espaço-tempo. E aí surgiu a Loki dentro da VT, fazendo, né, tudo que aconteceu. É o recuo que eles têm para poder diferenciar uma coisa da outra, mas eu, na minha percepção, ele interromper um ponto absoluto causou esse what if também pro Loki, né? Porque querendo ou não, o Doutor Estranho na animação também quis interromper um ponto absoluto e tá lá. Não, não foi pra Ex- VT, e aí? Exatamente, Mas exatamente. vamos com calma, porque senão eu vou acabar me empolgando, começar a meter um xingão aqui e não vai dar certo, entendeu? É, Bom, vamos lá. Vamos falar agora da série animada do Arif. Vamos começar com a pergunta do. Gente, mas dá pra assistir sem ter visto qualquer outra coisa? Vido? MD, Vido MD. dá pra ter vida, Nossa MD? senhora, dá pra ter não assistido as outras coisas ou visto as outras coisas, reformulando Ai. aqui com um amor incrível que eu tenho pela minha própria pessoa, para poder assistir o Arif, pode ver muito bem sem ter assistido nada. Você vai perder referência? Vai perder referência, mas aí é uma escolha sua, entendeu? Agora, não assisti nada do MCU, posso ver o Arif? Pode, vai se divertir igual. Concorda? O que eu posso dizer, assim, principalmente temporada um, nem tanto temporada 2, mas temporada um, que eu acho que foi quando eles estavam experimentando essa ideia de universos alternativos no ponto de vista de uma única pessoa. Uhum. É, eu achei muito legal. Eles fazem isso na temporada 2 também, mas não em todos os episódios igual eles fizeram no primeiro. Eles contextualizam o MCU pra quem não viu, digamos assim, e daí depois ele fala o que aconteceria aqui se não tivesse sido assim, né? Então, tanto que eu vou citar um exemplo do episódio 2, né, que é quando o T'Challa é o Senhor das Estrelas, ao invés de ser o Pantera Negra. Ele primeiro conta a história de origem do Pantera Negra do MCU, e daí ele fala, mas o que aconteceria se tivesse sido diferente? Daí mostra que só pelo T'Challa ter decidido sair de dentro do escudo de Wakanda naquele momento exato, ele foi sequestrado no lugar do Peter Quill e ele se tornou o Senhor das Estrelas, né? É, Então, ele gera esse contexto, digamos assim, no começo de cada episódio, e isso, eu pelo menos pra mim, contextualizo o fato de, tudo bem, eu não assisti, mas eu posso ver o desenho, sabe? Mais fácil. aham. Eu acho que, pô, é aquilo que a gente comentou. Não vai ser completa a sua experiência, Aham. porém, ele é um produto separado. Então, é tipo um Megazord, né? Ele é um Zord separado, quando junta com o É. Megazord do MCU, ele fica completo. Mas dá pra você assistir sem o menor problema, porque ele explica tudo Dá, o que tá acontecendo. dá. Ah, eu acho que a gente vai aprofundar muito mais na temporada 2, mas eu gostaria muito de poder dar um foco
na temporada 1, porque é a formação, entre aspas, dos Vingadores do Multiverso, né? Dos Vingadores Multiversais, ou seja lá qual for o nome que eu esqueci. Eu vou confessar pra você que acabou de me dar um branco. Eu acho que é os Guardiões do Multiverso, se eu não me engano. Eu acho que eu tô bem perdido. Aqui, Guardiões do Multiverso, é isso aí. Guardiões do O Multiverso. MD escreveu no roteiro, escreveu no roteiro, parabéns. Cara, a gente começa aí com a Capitã Carter, né? Que eu acho que, infelizmente, porque eu sou bem hater do Capitão América, por ser Capitão América, você tem a Capitã Carter como representante principal e a primeira de todas a ter um episódio. Que o episódio é: e se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora? Então, o Steve, ele tem uma armadura quase do Homem de Ferro, né? Feita pelo Howard Stark. Sim, E a Carter... é o Matador Hydra, né? Acho que Acho que é. É que eu não sei, não lembro de cabeça, porque, olha, faz um tempinho que eu assisti e eu achei que ia saber de cabeça. Eu anotei aqui, peraí, que eu já... Enquanto você procura aí, a Carter ainda assim é apaixonada pelo Rogers, o Rogers ainda é apaixonado pela Carter, toda aquela história. Só que quem é perdido no meio do caminho é o Rogers e não a Carter. E aí tudo se inverte. A Carter, ela é a super soldado e etc. Ela é a Capitã Britânia, né? A adaptação da Capitã Britânia, porque Capitã Britânia nos quadrinhos é outro. Mas eles deixaram vocês como entenderam. Capitã Carter mesmo. Deixaram como Capitã Carter, mas é que tem o símbolo da Grã-Bretanha no peito e no escudo, né? Então fica meio que quase a mesma coisa. Entendido. Pra quem viu Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vai entender. Exatamente. Aquela criança que é cortada no meio, ai que delícia. Achei triste. Achei aqui, ó, o nome é Esmagador Hydra. Esmagador Hydra, isso. Tá Esmagador Hydra. Que eu não sei se eu posso me adiantar ou se eu estaria queimando pauta. Pode Ele falar. Ele é o Bucky da Capitã Carter, no caso, né? Exato. Porque, assim, no primeiro episódio, quando eu vi, eu falei, tá, e se Capitão América fosse uma mulher? Porque, cara, foi toda a história do Capitão América Adaptada pra Carter. Adaptada pra Carter. A guerra tá rolando, o nazismo comendo solto, ela interrompendo. Só que o que eu achei muito legal é que ela conseguiu recuperar o Tesseract muito antes e não daria um filme inteiro pra acontecer isso. E ela não foi congelada, né? Ela foi mandada pra outra dimensão e ela voltou anos depois, que daí seria o equivalente ao Steve Rogers sendo descongelado. Até porque a Carter é muito mais competente que o Rogers, tá? Com certeza. Deixa aqui esse disclaimer, ela é muito mais inteligente e competente que o Rogers. Não, e quando mostrou ela, todas as vezes que mostrou ela fazendo o que aconteceu no filme do Capitão América, resumidamente, ela recuperou o Tesseract a tempo, ela salvou o Bucky, e ela não precisou derrubar um avião no Ártico pra poder interromper nada. Entendeu? Resumindo, deveria ter uma Capitã Carter e não um Capitão América. Exatamente. E eu vou te falar que desde a série Agente Carter, eu acho que eles estão tentando trazer essa personagem de volta a qualquer custo. Com certeza. Era uma série muito, assim, eu imagino, muito promissora. Eu acredito, até porque eu assisti, eu de certa forma gostei bastante, tirando a segunda temporada. E morreu a série. E daí dá muito a entender que eles querem muito trazer a Capitã Carter de volta, a Agente Carter de volta, enfim, a Carter, no caso, né, a Peg. Sim. E esse é o melhor contexto que eles conseguiram trazer. Sim. A Carter, ela é a protagonista do What If, né? Uhum. Não tem como dizer que não. Fica mais claro na segunda temporada, claro. Sim. E aí eles passam o quê? 4 episódios apresentando quais vão ser os personagens principais, excluindo os outros Vingadores daqueles universos respectivos. Tem um dos episódios que eu mais gostei, que é o E se Zumbis. O nome do episódio é E se 3 pontinhos Zumbis. Zumbis, aham. Sensacional, porque fala aí do universo dos zumbis que tem na Marvel, que tem também, né? Eu não sei se tem os quadrinhos do Arif de zumbis, mas tem o Marvel Zombies que eu já li e particularmente é uma das minhas HQs favoritas, assim. Muito legal. E até as referências que eles usam nesse episódio, não são com os mesmos personagens, mas acontecem coisas muito parecidas nos quadrinhos, assim. Então, bem legal mesmo. A Marvel acho que adaptou bem muitas das coisas pro CM, assim como eles já começaram adaptando muito bem no início do MCU até os primeiros filmes dos Vingadores. Depois deu uma desandadinha, eles estão tentando recuperar.
Tem também, e se Killmonger tivesse resgatado o Tony Stark? Isso eu acho incrível, tá? Isso foi bom. A apresentação, trazer o Killmonger de volta foi uma ideia sensacional. A gente tem também, e se Thor fosse filho único. E depois desse 7º episódio é que começa a contar a história da série What If, né? Qual vai ser o problema do What If. Que é com o Ultron. E se o Ultron tivesse vencido? Exato. Uma coisa aparentemente não estava ligada à outra até esse episódio, né? Que cada um estava vivendo no seu e tá susse, porque o Vigia estava ali contando as histórias e a gente via a história e beleza, passa a próxima página, próximo livro, etc. E ele continua contando história. Aqui no Ultron não, porque o Ultron ele consegue juntar todas as joias do infinito e ele é um ser muito superior ao Thanos, como ele mesmo já provou, né? No What If. E ele consegue sentir a presença do Vigia. Tipo, cara, oi? Né? Mas ele chega a ser o segundo personagem na primeira temporada que detecta o Vigia, na verdade, né? Qual que foi o primeiro? Foi o Doutor Estranho. Depois que ele conseguiu o poder absoluto, que ele conseguiu criar uma incursão, né? E romper É verdade. o ponto absoluto ali. Ele, enquanto ele absorvia energia de outras criaturas místicas, ele conseguia escutar o Vigia falando de fundo, mas ele não conseguia ver. Na hora que ele destruiu o próprio universo, que ele criou um campo de proteção, o que deu pra entender, pelo menos pra mim, é que a partir daquele momento em que não tinha mais o universo, não tinha mais uma barreira entre ele e o Vigia. E ele conseguiu enxergar o cara, e ele, tanto que numa das frases que ele contextualiza, né, eu escutei você, eu vi você me observando, por favor me ajuda. Ele acha, pelo menos a minha impressão é que ele acha a princípio que o Vigia é um deus, e ele pede por amparo, ele fala, você tem poder pra me ajudar, por favor, eu faço tudo o que você quiser, eu te sirvo, tá? E nada funciona. E daí o segundo, realmente, que daí é a primeira vez em que o Vigia demonstra um sinal de medo, é quando realmente o Ultron vê ele. E eu acho maravilhoso aquela cena do Ultron percebendo que tem alguém falando. Ele olha pra trás, direto nos olhos do Vigia e fala, você tá aí, e começa a procurar ele pelo multiverso, sabe? É muito bom aquele momento, que é o momento em que a gente vê que ele tá desesperado e ele começa meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu acho que não dura 2 minutos dele tentando achar uma solução até ele tomar um soco na cara. Cara, eu acho que o Ato, que é o nome do Vigia, a gente vai entrar nisso mais depois, mas ele é o dos Vigias, que são vários, ele é o mais incompetente, né? Ele é o Vigia mais incompetente e... Porra, bicho, justo com a gente. Sério? Mas enfim, a primeira temporada termina com o Killmonger e o Doutor Estranho... Não, Doutor Estranho não. O Killmonger e o... Credo, gente. O Ultron se degladiando pelas pedras, né? Pelas joias do infinito. Com os Vingadores do Multiverso parando eles e prendendo eles numa realidade alternativa. Que o Strange, que pra variar, ele destruiu o próprio universo, agora ele tá responsável por cuidar disso porque ele não tinha mais o que fazer da vida. Né? E é aí que termina a primeira temporada, e eu jurei que acabava por aí, porque seria tipo assim, pô, olha que legal aqui, hehe, da Marvel, sabe? Tipo assim, começa aqui, acabou aqui, tá valendo. Qual foi teu sentimento, assim, no fim da primeira temporada? Quando eu assisti eu assisti o Arif semanalmente, conforme eles iam lançando os episódios na primeira temporada. A segunda temporada agora eu esperei sair todas pra assistir. Mas eu já sabia que ia ter uma segunda temporada, porque ela foi renovada antes da finalização da primeira no ar. Aí quando eu terminei de ver, eu falei, tá bom. A maior desgraça que poderia acontecer nesse momento já aconteceu. Eles interromperam, criaram... Eu não entendi muito bem o que era aquela, vamos dizer, uma cápsula, uma pokebola pra prender vilão. Então, a partir daqui, agora a gente só vai ver episódios que foram do 1 ao 8, no caso, que são do 1 ao 7, né? Que são episódios aleatórios do que teria acontecido se coisas tivessem sido diferentes. Pensei na hipótese de ter um episódio diferente pra Homem-Aranha, pra Cavaleiro da Lua mesmo, que a série, né, ela foi um divisor de águas. Eu particularmente gostei, é legal, só que senti falta de uma segunda temporada, mesmo eles falando, interrompeu, em comparação, eles poderiam fazer um Arif She-Hulk que fosse bom.
Tipo, algumas coisas assim, mas eu vou conter minhas críticas às outras séries para outro momento, porque agora eu vou falar de Origem. Eu pensei que fosse isso, eu pensei que fosse. Vai ter mais temporadas, mas vão ser episódios isolados. Não vai mais ter uma história por trás, porque, beleza, o Vigia resolveu o problema dele, ele vai continuar vendo os outros, entendeu? Quando você falava de Pokébola, eu fiquei pensando, tipo assim, tô com um problema, daí o Vigia vai lá, pega a bolinha que tá o Killmonger. Killmonger, eu escolho você! Daí ele sai da Pokébola com as joias do infinito, assim, tipo, qual que é o problema? Porra, cara. Mas foi mais ou menos isso que ele fez, na verdade, com esse Doutor Estranho Supremo aí, vamos dizer assim, que Aham. ele deixou o cara preso numa cápsula, porque o mundo dele ruiu, pra ele não se ruir junto, ele mesmo criou uma contenção que só prendia a ele, né? E, e foi isso que o Vigia fez. Ele chegou lá e falou: eu escolho você, você vai me ajudar. E eu não vou te contar nada até o final do último episódio da primeira temporada. Que daí sim você vai saber que agora, além de ficar preso, você vai ficar preso com duas outras criaturas presas. Aham. E foi isso. Bom, a gente, terminando essa primeira temporada, a gente vai pra segunda, que, sinceramente, aí vai a opinião, putz, mas não gostei tanto quanto a primeira, bicho. Não, mas ela Sei realmente. lá, tem um ou outro episódio que você olha e fala, pra quê? Sabe? Não sei. Uhum, Pra quem não sabe aí, pra quem tá vendo, quem tá ouvindo no Spotify, a gente também tem a versão no YouTube, pra quem tá vendo no YouTube tem a versão no Spotify, pra você que quer exato. ouvir na academia, enquanto você faz uma bike, enquanto você puxa um peso pra virar o Bambam, entendeu? Mas, pra quem tá conversando com a gente no YouTube, eu estou fazendo algumas caretas enquanto eu penso na segunda temporada, porque alguns episódios eu olhei e pensei, putz, é só isso mesmo. Assim, o silêncio foi proposital. O putz e acabou. Entendeu? Eu tava assistindo com a minha namorada, inclusive, e ela me perguntava, nossa, mas por que isso tá acontecendo? E eu falava pra ela, não sei. Sei lá, cara. Bom, vamos começar do Tá. começo, então. Que é uma Tá, temporada. antes da gente começar, deixa eu perguntar: tem um Diga. episódio que você diga, poxa, esse episódio dessa temporada foi legal? Cara, Se não quiser dizer agora pra dizer mais pra frente, pode ser, mas só me diga tem. sim ou não. Tem. Tem demais, tem. Tá, vamos ver então. Mas beleza. Tem acho que três que eu diria, cara, maneiro. Mas enfim. Essa é uma temporada mais viajada, porque eu acho que daí eles já tinham explicado o conceito, as pessoas já estavam acostumadas, não precisava dar o beabá de novo do que seria o multiverso, do que seria, como funcionaria, e se, o que, que é o e se, blá blá blá, não precisava mais disso. Então eles foram direto ao ponto e conseguiram ter mais tempo de tela para fazer ação, Sim. né? Então, obviamente, a Capitã Carter é a protagonista da segunda temporada. Exato. E eu vou te falar que quando eu assisti o episódio piloto, quer dizer, depois que eu assisti o episódio piloto, que eu fui vendo os outros episódios, eu fiquei bem triste porque eu achei aquela nebulosa do primeiro episódio bem beresca. E ela, Nossa, ela criou o próprio time dela pô, mandou bem demais, eu achei muito legal. Não é o meu episódio favorito da temporada, né? Mas foi um que eu falei, cara, se seguir nessa pegada vai ser muito bom. Ele chegou a me lembrar Batman, assim, pra você ter uma ideia de meio Aham. sombria. Não sei se era a ambientação noturna, claro, tirando as piadas padrão Marvel ali que são engraçadinhas, querendo ou não, tem o Howard o Pato, né? Então, Precisa de mais que isso? não precisa. E eu vou falar que eu gostei bastante das piadas. Ele tem aquele. Eu esqueci o amigo do Thor, que é a Pedra, eu esqueci o nome dele. Nossa, gente, eu também. Mas tem ele também, que eu já acho ele muito engraçado nos filmes. Na verdade, ele foi feito pra ser um alívio cômico, né? Então junta ele Sempre. com o Howard Duck e, pô, fica muito legal. Até porque a melhor prova de que ele foi um dos melhores alívios cômicos. Alívios Alívios cômicos cômicos. que teve foi o personagem estar junto do Deadpool no anúncio do filme 3. Sim. Que ele estaria, eu tô entrando pra Marvel, blá blá blá. Cara, é Aham. sensacional, bicho. Porra. Muito bom. Pior que é. Tô procurando o nome dele aqui, ainda não achei. Korg. É o Korg. Korg. Isso. Isso aí. Enfim, é o primeiro episódio, assim como a maior parte dos outros, ele vai apresentar pra gente personagens novos, da mesma maneira que na primeira temporada, e eu acho que isso é super legal, porque é uma nova forma de você trazer novos Vingadores em outra situação que não a do MCU, porque o MCU levou
35 milhões de filmes pra apresentar todos os personagens, desenvolvê-los e blá blá blá, que não precisa mais. Eles, em um episódio de 30 minutos, eles apresentaram um personagem novo e já pode ser usado. Né? Já é um personagem jogável, digamos, já Uhum. desbloqueou. E a gente tem aí Peter Quill, a gente tem Nebulosa, a gente tem o Happy Hogan. Meu Deus. A gente tem O Hulk Roy, a gente tem a Gamora e o Tony Tony Stark. Stark que apareceram na primeira temporada sem uma explicação. A gente Sim. tem de novo a Capitã Carter, a gente tem a maravilhosa, linda, perfeita e incrível Viúva Negra. Beijo pra Scarlett Johansson. É, a gente tem personagem novo, a gente tem personagem antigo que não pensou que ia voltar e vai voltar. A gente tem episódio ruim. Tô falando de você, episódio 8. Tô olhando pra ele aqui na minha tela agora. E por aí vai, entendeu? Ai, A história é. Por que eu digo que a temporada 2 ela não é tão boa quanto a temporada um? A história é infinitamente menos linear. E isso deixou muito confuso. Eu sei que é um multiverso. Eu sei que a ideia era não ser linear. Mas eu acho que exageraram. O que você acha? eu acho que deu uma. Não necessariamente uma exagerada, mas ela foi bem. Ela apostou demais, eu acho. Aham. Eu tive essa sensação de que os episódios estavam bem mais perdidos do que o primeiro. Talvez porque eu tava com esse background do primeiro gerar um contexto que parece que demorou muito mais nesse, Sim. aleatoriamente. É, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, que foi o que aconteceu. A gente teve os episódios. Digamos, os episódios, o que aconteceriam, e realmente o plot principal da série acontecendo nos episódios 8 e 9 na primeira temporada. Aqui, ele foi do 1 ao 6 baseado no primeiro, mas daí no 6 ele só jogou um negócio estranho no final. Pra não falar nada sobre no 7 e voltar no 8 como se, tipo, pô, outra coisa, tá ligado? Então, Eu acho que foi bem podiam isso. jogar o 6 pro 5, o 5 pro 6. Ia ajudar Aham, bastante, né? sim. Mas Aham. eu acho que a ideia do 2 era escalar um pouco o nível. Por quê? Pra variar, a gente vai dar spoiler porque já faz tempo que saiu, tá? Pra variar, o Strange tá dando problema. Nossa, que novidade! Quem leu o O mesmo quadrinho, Strange. quem leu o quadrinho sabe que é sempre o Strange que faz cagada a nível multiversal. E pra quem assistiu a primeira temporada sabe que o Strange ia fazer cagada de novo. Desculpa meu francês aí, beijo pro Sean que me ensinou essa desculpa maravilhosa. É, mas a gente tem um Peter Quill novo, que eu acho muito legal, Eu porque gostei. o Peter Quill vai voltar pro UCM, né? Então você ter um UCM paralelo, e aí eu até girei o olho na hora de falar, porque não é paralelo, mas enfim, um UCM paralelo com um Né? Peter Quill mais novo e extremamente poderoso, rolando. Você ter uma Gamora muito mais solta do que a Gamora que a gente está vendo no CM, que para mim foi uma decepção completa. E você ter a Viúva Negra viva também é muito legal, pra você poder ter uma equipe de novo. Apesar de ser a heroína que menos pode fazer coisa, porque a coitada vai fazer o quê, mano? Vai dar tiro na cabeça do Thanos? Mas eu vou dizer uma coisa que o MCU fez que todo. O MCU não, o Arif fez que muita gente queria no MCU foi que eles mataram o arqueiro, né? Sim. Pelo menos isso aconteceu. Eu tenho algumas coisinhas que eu queria falar também. E eu fiquei bem pensando nisso. Eu não sei se eu posso cortar a pauta nesse momento só para criar esses off-topics, Não, não mas assim. pode. Não, não pode. Não? Não. Então tá bom. O que acontece? A primeira temporada deixa muito claro o Robert Downey Jr. você morreu pra nós. Todos os episódios onde aparece o Tony Stark, ele morre na primeira temporada de What If. Na segunda temporada, eles endeusaram esse cara de um jeito que eu falei, eles vão contratar de novo esse maluco e vai ter um reboot de Homem de Ferro com o mesmo ator, tá ligado? Porque não tem justificativa. Não, é uma Ele. teoria de se jogar fora. Agora, o preço dessa teoria aí é que é um pouquinho mais salgado, né? Exatamente, principalmente pro bolso do ator. Ah, ele vai gostar. Ah, com certeza. Mas, assim, eu gostei muito desse Homem de Ferro que ele deu uma pontinha
na primeira temporada, junto com a Gamora, que quando a Gamora foi escolhida pra fazer parte do time que ia derrotar o Thanos, eu acho até engraçado que eles fazem essa. Eu imagino que seja uma intenção de piadinha, que ele aparece, fala, Gamora, você foi escolhida para salvar o multiverso. O Tony vai falar uma coisa, ele fala, você não, Stark, e some com a Gamora. E é muito legal essa parte. E a gente é apresentado pra eles, acho que no episódio 4, né? Que é a. E se o multiverso fosse. O multiverso não, e se os Vingadores fosse a corrida maluca É. que passava na Ah, TV. não. Sinceramente, Mario Kart dos Vingadores foi incrível, tá? Foi. Assistam, se você não viu ainda, o nome do episódio é O que aconteceria se o Homem de Ferro colidisse com o Grão-Mestre? Então Sim, não foi o Hulk que caiu em Sakaar, foi o Homem de Ferro. sim. E foi no primeiro filme do Vingadores, não foi no segundo. Exato. Mas é. Segundo ou terceiro, agora eu esqueci em qual que o Hulk caiu. Foi no Segundo. segundo. Foi no Que segundo. foi o do Ultron. Que daí depois do Thor teve o, enfim, o primeiro filme com o Thanos, daí oficialmente, né? Então Aham, tá certo. É isso isso mesmo. aí. Então foi no segundo filme. Foi um episódio que eu achei legal, mas pra dar risada, não pra fazer parte do multiverso que eles estavam construindo. Exato. Basicamente. Vamos falar um pouquinho sobre os problemas da segunda temporada antes de continuar elogiando, que eu quero falar sobre o Vamos. problema porque eu fiquei revoltado. A primeira coisa que eu fiquei extremamente revoltado, e quando eu digo extremamente revoltado, ó, eu vou até abrir minha câmera aqui pra eu olhar. Foi extremamente revoltado, tá? Foi Happy Hogan Hulk. Tá bom, tudo é possível. Mas sério, só pra fazer a piadinha do Hulk Hogan? Não dá. Então, eu Pô, pensei que poderia ser a piada do Hulk Hogan, mas eu também pensei se eles não estão tentando seduzir a galera com o que eles começaram em She-Hulk, que é a história do sangue do Hulk vai cair na mão de alguém que não pode ter. aham. Pensei nessa hipótese. Não sei quanto a você, se você só realmente considerar a questão da piada Não, a que. piada foi, a piada foi meme. Tipo, foi pelo meme. Aham. Mas é que, cara, eu achei o episódio tão fraco de. Os outros episódios parece que eles trabalharam na lore. Parece que eles, sabe, se esmeraram em pensar, puta, e se a gente conectar isso aqui com isso aqui? Ali não, foi tipo, é festinha de Natal, igual foi um Guardiões da Galáxia especial de Natal ruim. Porque, sinceramente, raptar o Kevin Bacon é sensacional. Agora, esse episódio ficou ruim, entendeu? Aham. Eu achei que não adiciona nada ao complemento da série como um todo, que não seja exclusivamente ele aparecer no penúltimo episódio, sabe? Aham. Eu vou te dizer que a única coisa pra mim que salva nesse episódio, que é um especial de Natal, eu acho que só por isso eles fizeram esse meme, digamos assim. É, mas a única coisa que salva pra mim é a participação da Kat Dennings, que é minha atriz favorita. Que aí ela já, né, faz parte do MCU também, porque ela é enfim, ela aparece nos filmes do Thor, né? Então ela apareceu no desenho como uma assistente do Tony Stark, também uma estagiária, né? Sim, E ela tá lá e eu gosto muito da atriz e eu acho que por isso ela é que eu boa. gostei muito da série, no caso, do episódio, né? Desculpa. Certo. Bom, Mas não é um episódio que eu diria mesmo, poxa, assista que é muito legal. Realmente é um episódio de 30 minutos pra mostrar lentamente como o Hulk seria se fosse roxo, né? e com um pouquinho mais de controle, talvez. É, É, pode ser. eu quero discutir agora aqui, já que essa é uma série de teorias, eu quero pensar em teorias aqui com você. O Vigia, ele é um cara meio que não toca em nada, não mexe com nada, porque a regra é essa na primeira temporada. Por que diabos na segunda ele resolveu que ele vai enfiar o dedo dele em tudo? Porque ele fica com a desculpinha de que ele não vai intervir, porque, nossa, eu sou o Vigia, eu não posso. Meu trabalho é apenas observar. Mas daí na hora ele, não, Carter, quer voltar pro seu universo? Carter, quer ir pra aquele universo lá? Ô, Carter, vamos tomar um café? Carter, vamos trocar uma ideia? Pô, bicho, que é isso? Então, né? São
Na verdade, já na primeira temporada ele faz isso, né? De, olha só, eu não posso Mas não interferir. tanto, né? E até, deixa eu regressar só um pouquinho que eu queria falar isso, eu tinha esquecido e agora eu lembrei de volta, nós mencionamos. Eu tive um pingo de esperança muito, muito, assim, uma gotinha muito minúscula de esperança, que aquela Viúva Negra do universo onde todo mundo morreu e ela era a única sobrevivente, ela tinha sido mandada pra Terra 616, que é a nossa terra do MCU. Aham. E eu fiquei muito empolgado com isso até eu ver que eles estavam lutando com o Loki. E o Loki foi no primeiro filme, então aí eu me desanimou um pouquinho. Aí eu É. falei, poxa, não vamos ver de novo Viúva Negra na TV. E na TV e nos cinemas, né? No caso, ou no Disney Plus. Na É, sua telinha da televisão. e eu não sei se eles já planejavam realmente não trazer ela de volta ou se eles planejavam e esse recurso de vamos colocar eles brigando com o Loki foi um refúgio depois de toda aquela situação que aconteceu com a nossa queridíssima atriz, né? Que foi uma situação delicada até no período de lançamento do filme da Viúva Negra. Não sei se você lembra disso, Não tô que lembrado, tentando recapitular é, aqui. era para ser um filme de cinema, né? E ele foi Ah, lançado. tá, lembrei. Foi Que daí lançado em ele. plena pandemia. E daí os caras falaram, não se preocupa não, que nós não vamos lançar não, tá? Mas ele foi lançado e ela não foi paga. Que o Eu acerto não- era tipo assim: você vai receber baseado nas vendas do cinema e aí lançar no streaming junto. Lembrei agora. Exato, exato. Aí foi por isso até que agora existe a regra de no mínimo 45 dias, né? Então saiu no cinema 45 dias depois, parece. Daí sim ele vai entrar pro streaming. Eu não sei se é mais, na verdade, porque Miss Marvel tá demorando pra entrar. A Miss Marvel não, as Marvels, né? Tá demorando pra entrar. Não sei se ainda bem ou que pena, mas isso fica pra outro debate. Eu assim, não estou hypado pra assistir. Inclusive, não assisti e não fiquei hypado, mas enfim. Né? Mas ele foi um filme que no trailer eu falei, vê se eu vou deixar pra ver no Disney Plus, que a pipoca em casa é mais barato. Aham. Mas vamos voltar pra segunda temporada agora. Essa questão do Vigia, né? Que a gente estava falando de início, que ele mete o dedo em tudo. Eu imagino que eles estão construindo um background pra esse cara vai se ferrar muito no futuro. Nos quadrinhos, ele já foi julgado, né? Ele já fez algumas cagadas e ele teve que responder Algumas por não, isso. né? Ele, como eu falei, ele é o mais incompetente dos vigias. Ele foi julgado por um conselho de vigias que todos têm um cabeção igual a ele e são Exato. todos Ele já iguais a apareceu no ele. MCU, né? Na verdade. Já apareceu no Eu não lembro em qual MCU, filme, mas ele deu um pinguinho assim de olha só, esses são os vigias. Eu só não lembro em qual filme, eu posso dar uma olhada. tá? Mas se eu não me engano, já apareceu. Ou não apareceu. Eu Agora eu acho, estou na eu dúvida. acho que apareceu o Tribunal Vivo, mas não apareceu o Conselho dos Vigias nos filmes do MCU. Mas que o Conselho, o Tribunal Vivo apareceu no Doutor Estranho Multiverso da Loucura, mas eu acho que o Conselho dos Vigias eu não Foi. sei. Não, eles apareceram sim, mas foi uma pontinha. No final de Guardiões da Galáxia 2, eles estavam ouvindo o Stan contando Ah, é história. verdade, é verdade, Foi é isso, verdade. Tá foi certo, isso. lembrei. Não, mas eles deram um gostinho de como seriam os vigias no MCU. É E ele verdade. é daquele jeito, todo mundo cabeçudo, exatamente igual. Então, e ele foi deposto por quê? Porque ele foi incompetente e se meteu onde não devia e deixou o multiverso que ele cuida, que a galera deu a entender que são vários multiversos, e cuia, não quero falar palavrão, e eu me seguro, sério. E, e o ato foi deposto, né? Ele teve que correr atrás daí pra ter problemas. E eu acho que é para esse caminho que tá indo, porque ele saiu de um ser extremamente poderoso para um ser que tá desesperado pedindo ajuda da Capitã Carter, que nem poderes tem. Né? Então, assim, eu acho que a minha ideia de manter o ato não é nem que ele vá pro MCU, eu acho que ele não vai. Vai ter referência e tal, mas se continuarem com as séries animadas no streaming, é muito provável que a gente veja problemas relacionados a ele e que ele comece a ter ali um protagonismo junto da Capitã Carter que vai ter que ajudar ele a não se ferrar cada vez mais. Não sei, pra você parece normal? O que você tem em teoria? Porque aqui nós estamos só viajando mesmo.
Na verdade, a minha única opinião, né, a minha única teoria que eu teria a respeito disso é exatamente essa. Eles vão fazer vários arcos onde ele vai fazer alguma cagada, é, né, ou por consequência vai acontecer uma cagada. Ele fala, eu não posso me meter, mas ele vai vai meter a mão pra colocar um monte de gente pra resolver por ele, pra ele poder se abster da culpa. E em algum momento, se a série continuar fluindo, vai vir o conselho e vai falar o seguinte: você já fez cagada demais, e daí vai ser ele convocando essa galera pra tentar, acho que, sei lá, ser testemunha dele no tribunal, tá Até ligado? porque já tem bastante Vingador apresentado, né? Ou Já, possível Vingador apresentado. E já. falando em possíveis Vingadores apresentados, Senhor John, a gente teve um personagem que foi criado única e exclusivamente para a animação What If do streaming e que depois ganhou sua revista própria, que é a Kahori, que é uma Foi. índia nativa americana Ela é que uma moicano, né? que no começo eu achei até que poderia ter sido alguém do povo do Namor, porque eram os Uhum. espanhóis invadindo e não sei o que, eu achei que poderia ser, mas no fim não foi. Eu achei que foi Exato. bem bom, na verdade. O que você achou dessa personagem? Dá as suas impressões, depois eu dou as minhas, porque eu acho que talvez a gente vai divergir um pouco aqui. Cara, eu não sei se foi pelo episódio ser bem. Tudo bem que a cultura é norte-americana, mas ele foi bem cultural, né? Mostrou um pouco. É a Pocahontas da Disney, basicamente. Nossa! Eles fizeram a Pocahontas da Disney e ela. Eu gostei muito. Eu tenho alguns off-topics, eu não sei se a gente pode falar depois, mas. Manda ver. é, Fica meio que confuso o tempo em que passa aquilo, porque só acontece. Eu posso falar, né? A gente tá dando spoiler Sem mesmo que problema, não. O Tesseract cai na Terra logo depois do Ragnarok. O Ragnarok só acontece, tipo, no nosso equivalente presente, digamos assim. E, e isso me deixou confuso na questão de tempo. Mas, enfim, ela entra no Tesseract. Dentro do Tesseract tem todo um universo místico, onde quem vive lá drena o poder do Tesseract e vive à base disso. Numa Nice, inclusive, né? Numa nice. Nossa, cara, não tem ninguém tentando colonizar teu mundo, você não precisa brigar com ninguém, não precisa bater em ninguém, você Ninguém come pedra. morre. Pois é. E você come pedra porque eles falam que vão caçar frutas no lombo de um búfalo, eu não lembro agora. E são cristais, tá ligado? Tipo, nas costas. Uhum. Que eles falam, hoje é dia de caçada. Daí mostra os bichos levantando e saindo. E eles não matam os bichos, eles tiram as pedras das costas deles e é aquilo que eles comem. Tiram as Mano, pernas das costas do é. bicho. Um E é muito bom. furúnculo. E é muito bom e eu acho muito legal. Eu gostei muito desse episódio. Eu falo que nessa temporada foi o meu episódio favorito, realmente. Ele talvez, quem está encostando no pezinho dele é o episódio 7, mas com certeza ele está em primeiro lugar. E eu acho que é mais por isso, porque num episódio de 35 minutos, mais ou menos, eles apresentaram uma personagem nova e eles colocaram toda uma construção do personagem em 30 minutos e E fizeram ficou ela bom. ser. E ficou bom, exatamente. Então, enfim, sei lá, eu me apaixonei pela Kahori, eu achei muito legal ela. E eu queria ver ela agora adaptada para MCU, mas eu acredito que isso não vai acontecer. E talvez, se acontecer, pode ser que eles estraguem. Então eu fico dividido, na verdade. Eu acho que assim, a gente falou, né, sobre isso na abertura, né? Isso aqui ela dá um couro em qualquer um da Terra meio meia, praticamente. Exatamente. E, pô, a Kahori, ela é o lawful good, assim. Tipo, ela é pique super-homem. Ela tá ali pelo bem e pela paz, e pelo bem e pela paz, e não importa pelo bem e pela paz. Eu acho É, que eu gostei muito da apresentação da Kahori. Eu acho que a gente tava faltando um personagem novo com uma pegada totalmente diferente. sim. Eu acho que foi uma ideia extremamente inteligente da Marvel de introduzir um personagem novo por meio de uma animação. Todo mundo vai assistir, vai ficar numa boa, não é uma coisa pesada. Não é um filme de origem, mas é um produto de origem, né? Que a gente está acostumado com filme de origem no CM. Uhum. Mas a Kahori, ela entra como também uma balança, eu acho,
ou sobe o sarrafo um pouquinho do nível dos heróis, porque o nível dos Vingadores do Multiverso, ou do qualquer que seja o nome, ele tá bem mais alto, né, do que a gente está acostumado. E a Kahori, ela vem para complementar, porque você tem aí um Peter Quill extremamente poderoso, você tem depois a Hela entrando, e tipo, cara, é a Hela, tá ligado? Você tem os Dez Anéis, que naquele universo da Hela são do bem, né, se tornam uma organização que pode ser boa, não provou que é extremamente boa, mas pode ser boa. Você tem a Nebulosa com um time muito forte. Você tem o Hulk Hogan. Você tem a Gamora. Então, assim, tá com um nível muito mais alto. E você introduzir um personagem completamente novo, com uma temática nova, com um background novo, e extremamente poderoso, usando o poder do Tesseract, que é uma joia do infinito, não é pouca coisa, você tem uma entrada fácil aí, um ticket de entrada bem fácil pra galera se adaptar. E como a gente falou, a Marvel nesses episódios consegue em 30 minutos colocar muita coisa. Muita coisa. Né? O próprio episódio 5, que era da Capitã Carter contra o Esmagador Hydra, tipo, cara, tem muita coisa dentro daquele episódio. Ele desenvolve a história da Viúva Negra, desenvolve a história da Carter e mesmo assim sobra tempo. Né? Então, eu acho que os episódios da segunda temporada, apesar da segunda temporada não ser tão boa quanto a primeira, ela traz alguns conceitos novos e algumas possibilidades de continuação pro MCU no geral, que são bem legais. E me leva ao próximo ponto que eu gostaria de discutir com você. Deixa eu puxar outra aba aqui, que eu tô com 55 coisas abertas na minha tela para acompanhar tudo. Porque Marvel é impossível você acompanhar tudo, né? Tem muita coisa. Eu só quero voltar num ponto que você falou, que a Kahori ela é Lawful Good. Eu diria que não. Sério? Sério, porque ela tava Lawful Good até ela falar, mano... eu entendo os princípios dela de, tipo, a gente só vai conseguir conter o que tá acontecendo com o nosso povo quando eles perceberem que o nosso povo não está brincando. Uhum. Ela não falou, vamos resolver violência aplicando violência gratuita. Mas ela tava num mundo onde ela não precisava se preocupar com nada. Ela falou, cara, o nosso povo não tá só aqui dentro desse universo azul reluzente. Pô, tem a galera lá fora que tá sofrendo com a guerra. Vamos sair. Os caras falam, porque ninguém consegue sair. Ela pega o portal que fica acima das nuvens, assim, eu acho que seria mais ou menos isso. Ela fala, não tem essa não. Vocês não querem sair, eu faço minha saída, tá ligado? E ela troca o portal pra frente dela. E ela sai e ela dá um cacete nos caras, e daí, tipo, aquele outro povo percebeu que as palavras dela eram fortes, né? Uhum. E eles vão atrás também. Tem aquele bate-papo com a rainha lá, em que ela fala, olha só, eu não quero machucar você, não vou fazer isso. Aí a rainha fala, ó, não tem essa não. Eles fazem a rainha voar e quebram o trono dela e falam, ó, é o seguinte, você não quer, então... A gente faz sem querer. É isso que vai acontecer. Então, tipo, ela realmente não mostra que, olha só, eu vou retribuir a sua violência aplicando mais violência, mas ela consegue, eu acho que, gerar um controle de danos falando, olha só, a gente não quer aplicar violência, mas a gente tem potencial pra isso. E é isso que ela vai fazendo, entendeu? Então seria um neutral good, então. Seria um neutral good. É que como eu vejo o Super-Homem na posição de Lawful Good e o Super-Homem desce o cacete em qualquer um que esteja fora da linha, eu meio que levei essa na coisa. Mas acho que se a hora que o Silvio ouvir isso, ele vai me corrigir em 35 pontos diferentes, porque ele é bem mais inteligente que eu nesse tipo de coisa. Porém, aí, desculpa, Silvio, ó, um beijo, sabe que eu te amo. Quem não sabe, o Silvão tá sempre gravando com a gente todos os programas, principalmente o Black Stage, que essa semana que a gente está gravando isso aqui, que provavelmente você vai ouvir no sábado, na terça-feira dessa semana e nas próximas, a gente está fazendo o Black Stage, que é um programa sobre esportes. É um programa aí educativo, um programa didático sobre esportes eletrônicos, ao vivo no nosso YouTube. Então, fica de zóio, porque o programa é bom demais. No último a gente contou também com a Pirulita, que é caster de CS. Como ela mesma se intitula, ela é a nerdola do CS, ela conhece tudo do CS. Então, o próximo episódio, se eu não me engano, é MOBA. Então, cara, vai estar brabo e você vai estar ouvindo isso provavelmente antes desse episódio. Então, fica de zóio. Continuando, depois do Merchan, né? Sou sub tomei ad.
Exatamente. Um dos isso. últimos episódios da segunda temporada que eu queria conversar com você, para quem está ouvindo também pensar e nos responder o que você achou desse episódio 8 dos Vingadores em 1602. Porque zero explicação, né? Todos os outros episódios têm explicação. O de 1602 é tipo assim, quer saber? E se fosse assim? E se fosse assim? Porque normalmente tem um tipo, seria isso? Ser tal coisa. E dessa vez não, dessa vez foi só assim mesmo e se vira. É, Toma aí. Thor, reizão, cuzão e é isso, mano. o, 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 o que eu preferi aceitar pra poder engolir esse episódio foi 1602 é uma terra, não é a data. Porque ele mostra no episódio do Peter Quill criança, acontece Aham, nos anos 80. certo. E não existe Vingadores nos anos 80, mas existe um equivalente a Vingadores, que é com o Homem-Formiga, o antigo, né? O É, velhão, o o, Credo, o Hank Pym. o Hank Pym. Tem o Homem-Formiga Reverso, que eu não sei se ele existe nos quadrinhos, na Yellow verdade. Coat, sim. E não é o Jaqueta Amarela, não. Ele usa a roupa igual a do Homem-Formiga, mas é uma roupa azul. E ele só cresce. Nos anos 80, o Homem-Formiga Sim, só encolhe e esse cara só cresce. eu vou lembrar o nome dele, sim. Ele é um dos primeiros Vingadores também. Eu tenho anotado aqui, peraí. Eu tenho o nome de todo mundo anotado Eu aqui. tô com a imagem dele na minha frente aqui no Google e eu não consigo lembrar o nome dele. Aqui, ó, Golias, os não é? Vingadores dos anos 80 daquele universo se juntam Hank Pym, o Rei T'Chaka, que é o pai do T'Challa. Que é É, maravilhoso. sim, o Foster, o Bucky e a Doutora Loston. Que a Doutora Loston foi a causadora da Miss Marvel no MCU, né? Sim, É, e ela não tem poderes, eles abordam muito o Tesseract, né, nessa temporada, parando pra pensar agora, porque ela usa o Tesseract no jato pra eles voarem mais rápido. sim. É, mas enfim, eles têm esses Vingadores aí. É, e acontece nos anos 80. E quando ela vai pra 1608? 1608, né? Esqueci agora. Eu também não lembro, não. 1602. Antes, é 1602. Quando eles estão em 1602, é a mesma Viúva Negra, é o mesmo Hank Pym, o Hank Pym não, meu Deus, o Scott Lang, é o mesmo Scott, é o mesmo, enfim, é o mesmo todo mundo que a gente já conhece, então, tipo, por que é os mesmos caras com os mesmos poderes? O Bruce Banner é o Hulk e ele é o Máscara de Ferro. Tipo, assim, algumas coisas que eu falei, mano. O exército do Thor, era da Hela, acaba virando do Thor, é um exército de jaquetas amarelas. Que os caras usam como munição na pistola, tá ligado? Ele é um Então, episódio estranho. Ele é um é, episódio, tipo assim, meio filmes de fantasia da Disney, sabe? Aquele universo de Hollywood e exato, tal. E tem uma pegada legal, porque ele fala ali sobre pessoas fora do universo que está causando uma incursão. sim. Velada, mas é uma incursão. Porém, Aham. cara, pô, bicho. Só quem, só quem viu muita coisa de fora vai conseguir entender tudo que tá acontecendo. Eu achei que ficou meio fraco. Então, esse foi outro plot que pra mim não foi legal, que tem alguém de outra linha do tempo, outro tempo no caso, que tá gerando uma incursão no nosso mundo. O que a gente vai fazer? Vamos procurar, senhora Feiticeira Escarlate, uma pessoa de outro tempo pra resolver pra gente. Assim, na minha cabeça, se uma pessoa já tá gerando uma Você foi incursão, perfeito, você foi perfeito. se uma pessoa já tá gerando uma incursão, pô, duas pode piorar a situação, né? Então, Aham. sei lá, eu não sei se eles não pensaram nisso ou se eles só não acabaram velando um fato de que, sei lá, por ela ter vindo por magia é outra situação. Eu não sei, eu sei que acontece isso. Eu prefiro acreditar nessa ideia de que 1602 seria uma terra onde tudo é medieval. Até É, porque, parando pra pensar, se for em magia, né? Até porque quando a feiticeira escarlate, enquanto a feiticeira escarlate, e não enquanto a pessoa, né? Eu tô falando enquanto entidade, aham, quando ela vai para outros universos, ela não causa incursão.
Quem causou foi o Strange, porque a magia dele é diferente, né? Ela tá usando a magia do caos. O Strange não. Sim. Eu tô aqui até passando o olho que eu tô pensando enquanto eu falo, né? Pra não falar besteira. Mas a Feiticeira Escarlate em si, eu gostei desse episódio, porque mostra que há a possibilidade da entidade Feiticeira Escarlate, que é uma entidade basicamente má em todas as situações que a gente tinha visto até agora, ou Uhum. todas as explicações, pelo menos, que usa a magia do caos, que não é uma coisa normalmente usada pro bem, ela poder ser do bem, entendeu? Ela poder lutar pelo bem e tá tudo certo. E isso Sim. eu achei legal. Não vou dizer que eu achei assim, nossa, wow, mind blowing, mas eu achei bem legal, né? Porque a Wanda, ela tem só história de tragédia e tristeza, e você vê a Wanda, ou então a feiticeira, tudo bem, assim, lutando pelo que é certo e tal, mostra que talvez aquele final horroroso do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pode ter sido verdade. A gente não precisa ficar teorizando tanto em cima, sabe? Sei Uhum. lá, me dá uma fagulhinha de esperança. Pode ser. O que eu tive de sensação ao ver nem tanto ela assim como uma criatura benevolente, mas entre eles mostrarem as pessoas assim, olha só, você teve um fato na sua vida que poderia desgraçar a sua cabeça, que foi perder alguém que você queria muito ter por perto. Ainda eu acho que eles causam um dano mental, psicológico na agente Carter aqui, porque, que nem eu falei antes, né, o Steve, ele é o equivalente Buck dela, então ele volta nessa Sim. temporada. Na verdade, eu posso estar falando errado, mas se eu não me engano, tem um pós-crédito na primeira temporada que mostra que eles encontram a armadura. Mas não Aham. mostra não mostra o Steve dentro, né? Essa eles mostram o Steve barbudo. Eu não sei se foi apenas uma confusão pelos traços do desenho, mas parece que bombado também. E o episódio 5 mostra, né, que a galera lá as viúvas negras, né, levam o Steve pra Casa Vermelha e eles transformam o Esmagador Hydra num assassino, que era o Bucky pra Hydra, no caso. Sim, sim. E eu achei que eles não precisavam fazer ela sofrer tanto. Aham. Mas, porque daí eles mostram isso, eles falam, olha, o Steve tá ali. Enquanto ele tiver na armadura, beleza. Depois que ele sair, ele vai morrer. E enquanto ele tiver na armadura, a gente não consegue fazer nada com o cérebro dele, ele vai querer matar todo mundo. O que você quer? Eu acho que eles não deveriam ter feito isso com ela, só pra no final eles mostrarem: olha, Carter, você e o Estranho são totalmente iguais, vocês perderam alguém, vocês deveriam os dois estarem sofrendo e querendo essa pessoa de volta, sabe? É, acho que não precisava. Só isso mesmo. É, E a feiticeira pode ser que talvez seja isso também. Ela também perdeu, né? Tudo bem que ela perdeu uma psicose que ela teve na cabeça, pelo menos dentro do MCU. Ela criou uma realidade porque ela não superou o luto, né? E depois ela não superou ter perdido essa realidade, que foi o que causou o Multiverso da Loucura. sim. Não sei se a ideia seria mostrar isso, tipo, olha, não necessariamente ela ter perdido tudo aquilo deixou ela louca, entendeu? Aham. Pode ser isso também, olha, ela tem um pingo de esperança aqui. Sei lá, é um pensamento vago que eu tenho, mas que pode linkar com os outros dois protagonistas Eu acho que dessa nada que a gente temporada. propuser aqui vai estar extremamente 100% errado, porque Uhum. é o what if, né? Então, assim, a gente Sim. pode viajar em cima de tudo. Se não Porém, tiver no canônico, pode estar no nosso multiverso, não tem problema. eu vou criar o meu multiverso, não tô nem aí. A gente vai se encaminhando pro fim, já tá batendo uma hora de programa, mas eu Uhum. queria comentar algumas coisas que eu acho que são legais, e a primeira eu avisei. Yes! Eu posso falar isso agora. Quando saiu a segunda temporada de Loki, eu escrevi umas 35 vezes. Pra quem não sabe, acompanha o portal da Black Company lá. Tem coisas de nerdice, tem coisas de games, tem coisas de esportes, tem coisas de filmes, tem coisas de série, tem coisa de anime. Tem coluna da galera que é crítico de cinema, tem coluna do Xion, que é o tarado dos jogos, tem coluna do Pedro, que é o tarado de ligar coisa que não faz o menor sentido na cabeça dele, faz e ele consegue fazer sentido na nossa. Tem coisa demais, então acessa o portal lá que sempre tem matéria nova todo santo dia. E lá no portal eu falei, até me arrependei na cadeira, até lá no portal eu falei que Loki estava acontecendo não só num tempo fora do tempo, que é o que a TVA é,
mas muito antes do MCU iniciar. Entendeu? O MCU iniciou com, com o Loki já estando no controle do multiverso, ou pelo menos das linhas do tempo. E o Arif mostra isso, né? Poxa, me vem Jormungandr na cabeça, não é Jormungandr. A árvore da mitologia nórdica, gente. Deixa eu pesquisar aqui. Tem silêncio. A Yggdrasil. Que o Loki, no final da série dele, ele forma a Yggdrasil. Em cima e embaixo dele, as raízes e os galhos da Yggdrasil. E ele no meio segurando todas as linhas do tempo. E, obviamente, não é spoiler mais, porque já faz tempo que saiu. No final, o Vigia mostra essa Yggdrasil do Loki pra Carter. E isso é a mais pura abertura para que eu possa dizer: eu falei, carai! Yes! Eu só queria deixar isso anotado aqui. Eu enrolei um monte para conseguir falar isso, porque é uma teoria que eu tinha. E sim, o Loki, a série do Loki é uma das coisas mais importantes que o MCU tem hoje. E acho que é por isso que foi tão bem feita. E é uma das coisas que mais vai dar problema daqui pra frente, porque o Jonathan Majors fez caquinha. Mas a gente não tá aqui pra falar disso, mas eu queria comentar. E você também, Sr. Xion, você também tem uma teoria sobre isso, né? Eu falei Xion, né? Você, John. Eu não tenho... Você tem uma teoria sobre... Não, sobre o Arif no geral, tem teorias. Sobre o Arif, sim. A minha teoria é muito boa. É a de que o... Só interromper um pouquinho? Beijo pro Xion, tá? A minha teoria é baseada na primeira temporada de What If. Ela reforça que os filmes antigos do Hulk, a Disney só tá tentando forçar pra gente que foi o surto coletivo. Porque exatamente o episódio onde todos os Vingadores, todos os heróis do Projeto Vingadores são mortos, ele acontece na universidade do segundo filme do Hulk. Uhum. E é exatamente a mesma situação, e até a modelagem do Bruce Banner, se você parar pra ver, eles usaram o Mark Ruffalo, mas eles deixaram com os traços do outro ator, que me desculpe, mas eu acabei esquecendo o nome, justamente para remeter isso. E é o Hulk de franjinha que a gente conheceu no segundo filme. E claro, para quem assistiu e quem lembra, que era o filme onde os brasileiros falavam com sotaque inglês, né? Uhum. Ele, no final, eu acho que foi o primeiro filme não Disney, mas que eu acho que era o projeto que eles queriam Deixa que eu te desse... interromper, você tá querendo falar do Edward Norton? Eu acho que eu não lembro Que agora. fez Clube da Luta. Que foi então, Edward Norton. O segundo Hulk, porque até quando surgiu o Mark Ruffalo a primeira vez nos Vingadores, eu falei, nossa, o próximo filme vai ser outro ator de novo, né? Porque cada um dos filmes, por mais que fossem sequências, o primeiro e o segundo Hulk eram atores diferentes. Uhum. Os protagonistas, né? Geralmente não se faz isso com protagonista, mas beleza. Enfim, retomando. Agora eu perdi o fio da minha... lembrei. O que acontece é que nesse segundo filme, que ninguém lembra qual que é, ele eu não lembro se é no pós-créditos ou no meio dos créditos, o filme todo ele fala com o Mr. Red, enquanto ele é o Mr. Green, e no final mostra o Robert Downey Jr. chegando e falando, olha só, pode ser que eu tenha uma cura pra você. E até aquele momento ninguém sabia que ele seria o Homem de Ferro. Uhum. Mas o próximo filme depois desse, que todo mundo esqueceu, é justamente o Homem de Ferro, né? Então, imagino que a ideia deles era realmente usar esse universo, mas não sei se por não ter sido um filme bem recebido naquela época, eles simplesmente fizeram a gente esquecer. Mas eles trazem eu acho que foi mais um tributo, né, que eles fizeram ao filme, mas ainda assim, a hora que eu ouvi, eu falei, olha lá, cara, é a mesma universidade, é a mesma galera, tá tudo então... eu acho que o Arif, ele dá muitas possibilidades pra gente viajar, e eu acho que, sinceramente, se a Marvel tiver a cabeça no lugar, ela vai começar a ouvir as teorias dos fãs e da galera que é tarada em teoria, pra começar a pensar qual que pode ser a saída, ou quais podem ser as saídas mais aceitáveis para o público para o multiverso daqui para frente. Porque aí, dependendo das teorias que sejam mais aceitas dentro da comunidade, eles podem pegar e falar, não, isso aqui a galera tá curtindo mais, vamos adaptar isso aqui pra gente então. Não vou fazer igual, óbvio, senão, né? Faz igual, mas não copia, ou copia, mas não faz igual.
Mas eu acho que pode ser. E para finalizar aqui os nossos assuntos, a gente estava falando mais cedo sobre o Peter Quill chegando na Terra e tinha um Hank Pym que não era Homem-Formiga ainda e tal, eu ia falar Homem de Ferro. Não era Homem-Formiga ainda, e eu comentei sobre talvez ser Golias, eu fui confirmar, por isso vocês me viram aqui com a tela branca na cara e rodando coisa na tela. Eu não estava aqui jogando enquanto eu gravava, não, eu estava procurando. E realmente o nome que ele adota por um tempo é Golias. E foi quando ele voltou para os Vingadores na revista Vingadores 28 de maio de 66. Então ali ah, é uma revista que na época, se eu não me engano, aqui eu tô puxando da cabeça, eu não me li, mas se eu não me engano, a Vespa naquela época ainda era retratada de uma maneira extremamente machista e ela era tipo toda curvilínea e ficava dando em cima de todo mundo na frente do Hank Pym. E, tipo assim, o Hank Pym era o corno e ela era, tipo, com todo respeito, né? E era uma época bem conturbada dos quadrinhos aí, que a galera achava que podia fazer o que quisesse. Uhum. Então, eu acho que até por isso eles meio que esqueceram essa época e só fizeram uma referência agora ao Golias, porque ele crescia e não só encolhia. E nessa época, realmente, tanto que o filme do Homem-Formiga mostra que o ato de crescer em vez de encolher no Homem-Formiga foi um acidente, né? Sim, Não necessariamente um acidente, mas ele falou, olha só, eu até consigo, e usou isso, tanto que ele ficava fraco, né? Ele desmaiava, sim. então eu acho que foi mais ou menos para ter essa ressalva e realmente trazer de volta ele. Eu não sabia que ele tinha nos quadrinhos mesmo, eu pequei nessa parte. Mas outra coisa que eu queria mencionar, até esqueci no caso de novo, né? Na hora que você falou sobre o rap Hulk Roxo, é, Deixa isso o aí rap, embaixo, deixa isso aí embaixo. o rap Hogan nos quadrinhos, ele era um boxeador, né? E eu não sei, talvez, se a ideia era tipo, olha só, o nosso rap ele é um gordinho fofinho paizão. O que vocês acham da ideia da gente fazer pelo menos ele um pouquinho porradeiro para lembrar, sabe? Mas Aham. o rap em momento nenhum ele teve poderes ou ele teve alguma habilidade sobre-humana, ele só era um. Eu posso falhar agora, quem tiver no YouTube me corrija nos comentários, quem tiver no Spotify me xingue em silêncio. É, Não, mas, xinga ele no arroba. Porque, ó, tá aqui, ó. é, Vocês não sabem, o arroba dele tá bem aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó. E aí você vai lá no arroba dele, xinga ele e depois vem me contar que você xingou ele no meu arroba. isso aí. Então, é, ele era um boxeador e ele acabou se tornando um segurança pessoal, se eu não me engano, é alguma coisa assim. É isso mesmo. E, e a gente tem o Rap Hogan segurança pessoal desde da apresentação dele no MCU. Eu posso estar equivocado novamente, mas eu acho que a ideia pode ter sido esse tributo de, olha só, nós temos um rap porradeiro, embora ele seja roxo com veias amarelas. Por E isso, seja bem mais bobão do que o outro Hulk. seja bem mais Falando bobão. em ser bem mais bobão que o outro Hulk, eu tava aqui pensando. Existe um Arif que fala que e se o Hulk tivesse o cérebro do Bruce Banner? Será que foi daí que puxaram a ideia do Professor Hulk? Claro que tem o Professor Hulk por fora e tal, mas será que não foi daí que puxaram a ideia do Professor Hulk? E aquele Não sei. Professor Hulk horroroso, mas tudo bem. E pelo amor de Eu Deus. não sei. Pior que eu não sei. Bom, Tenho minhas Guy, dúvidas. Mas pode ser? você tem mais alguma teoria que você gostaria de falar? Porque essa do Hank Pym Golias foi a minha última gota de teoria que eu gostaria de pôr aqui. Porque existe um grande problema que aí o pessoal da redação conhece, que é que o MD começa a teorizar sobre Marvel, o MD não para. E aí fica ruim, entendeu? Então eu vou me segurar por aqui. Gostaria de saber se você tem mais teorias para apresentar, senão a gente pode ir finalizando o programa. Eu não tenho mais uma teoria. Talvez, se quiser chamar de teoria, pode chamar, mas eu acho que o MCU consegue transformar heróis em vilões muito melhores do que os próprios vilões. Hank Pym, Jaqueta Amarela, matando todos os Nossa. Vingadores. Cara, eu não sei se foi aquela olheira que me chamou a atenção, porque ele tem um olho fundo naquele negócio. Se eu desligar a Mas, luz aqui, vocês vão ver a minha também. Eu posso ter um vilão? enfim, ele é extremamente poderoso e ele é super inteligente e ele, né, quando se torna vilão, pode-se dizer, ele adianta a tecnologia do Jaqueta Amarela e ele se torna o próprio Jaqueta Amarela.
E se não fosse por um semideus, ele teria acabado com todo mundo. E eu achei muito bom. E ele tem um motivo muito forte, né? Que é, Sim. poxa, a Shield já matou a minha esposa, conseguiu matar minha filha e eu tô aqui, pô. A Shield me deixou sozinho, né? Uhum. Embora esse pensamento dele depois o Nick Fury mostre que não é exatamente assim, que ele deveria ter sido valente igual a filha dele era, né? Até é o discurso que ele faz, tipo, olha, não foi a gente quem matou a sua esposa e a sua filha. Sua esposa e sua filha ofereceram a vida para poder Aham. salvar o mundo. E você, em vez de levar isso em consideração, você, pô, tá aí tentando matar todo mundo. Tipo, eu achei muito legal isso. E Sim. ele até fala, tipo, se a Shield realmente se importa com a minha filha, então honre ela. E mostra que. Daí depois mostra o velório dos Vingadores, né? E Sim. mostra que, na verdade, a Shield realmente se importava com que eles perderam, né? Entre aspas, de certa forma. Tanto que tem até o caixão pro Thor que eles nem sabiam quem era naquele momento. Mas é isso. Eu acho que a Marvel tem muito potencial pra transformar em heróis em vilões e não em criar vilões. Exato. Eu gostaria de fechar aqui a minha participação no programa falando que Nebulosa no universo Cyberpunk é a melhor coisa que já inventaram na face da Terra. Nossa. Porque Nebulosa no universo Cyberpunk combina demais, demais. Eu acho que poderia ter uma DLC do Cyberpunk 2077 em parceria com a Marvel, só pra colocar a Nebulosa lá. Porque sim, porque é muito. Combina muito aquele uniforme cheio de neon, aquela porcaria aquele moicano na cabeça dela é incrível. Gente, ficou muito bom. Combinou muito mais com ela, na verdade, né? Aham, sim. Combinou muito mais com ela do que com o Yondo. E, cara, eu acho que é isso. O Grão-Mestre ainda é um personagem sensacional. Não tenho o que comentar. Eu amo o Grão-Mestre com todas as minhas forças. Outra coisa, não importa o multiverso, a Gamora ela sempre vai se converter a uma criatura boazinha. É, também tem isso. Em todos os que mostrou ela, revelou isso. E pra finalizar com chave de ouro, aqui num clichê extremamente ridículo de falar finalizar com chave de ouro, mas enfim, a... eu acho que a gente deveria renomear é que na segunda temporada não é mais e se é o que aconteceria se o Homem de Ferro colidisse com o Grão-Mestre pra e se o Homem de Ferro participasse do Speed Racer. Eu acho que estaria mais. Seria mais. Poderia Assim, ser do Hot Wheels também, porque tinha aquele desenho do Hot Wheels que era bem sim, na que minha era bem vibe. legal. Era bem legal. Bom, pessoal, depois desses devaneios gigantescos, a única coisa que me resta agora é convidar vocês a participar com a gente. Venha comentar, venha deixar sua opinião, nem que seja para falar que a gente só falou besteira aqui, não tem o menor problema. Muito obrigado para você que acompanhou até o fim. Por Ah, favor, curti. venha encontrar a gente nas redes sociais. Vou plagiar aqui o meu querido Xion e falar assim: a gente não é Dr. Fran, mas você pode seguir a gente em todas as redes sociais, não tem o menor problema. As redes sociais do John também estão aí embaixo. John, não sei se tem algum arroba diferente que você gostaria de compartilhar. Não, eu sou igual o Dr. Fran também, é Johnny VG em todas as redes sociais. É isso mesmo. Não esqueça de seguir a Black, que pra gente faz uma diferença gigantesca. Muito obrigado. Até uma próxima.